Não troque propósitos por propostas. Veja, uma certa vez, eu observando algumas formigas que carregavam folhas em um parque aqui da minha cidade, né? Eu observei que tinha uma formiga, uma das maiores, que estavam no arbustinho lá cortando uma folha. E quando ela já estava no finalzinho para tirar aquele pedacinho de folha, ela deu os últimos cortes e agarrou forte aquele pedacinho de folha, de tal forma que aquele pedacinho de folha caiu junto com ela agarrado até o solo. Ela caiu emborcadinha, relutou, 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 conseguiu se desvirar e não soltou aquele pedacinho de folha. Entrou no caminho ali que as outras formigas estavam fazendo até o formigueiro para levar as folhinhas, e nesse percurso veio um vento e trouxe uma folha seca para frente do caminho das formigas ali e justamente parou em frente da esta formiguinha que eu estava acompanhando, que caiu do arbusto, se desvirou, enfim. E ela luta daqui, luta dali para tentar vencer aquela folha seca que caiu em sua frente, até que ela conseguiu desviar e seguiu seu caminho. E eu acompanhando ela. Daqui a pouco andou mais um pouquinho, duas formiguinhas menores subiram em cima daquela folha que ela estava carregando e para fazer peso para que aquela formiga largasse aquela folha, a formiguinha nem deu trela para as duas formigas que subiram no pedacinho de folha e seguiu seu caminho, até que as duas formiguinhas largaram aquela formiga e foram fazer outras coisas e aquela formiga seguiu o seu propósito. Esta é uma metáfora real que acontece através de lições que a natureza nos ensina para nos fazer entender que propósitos sempre serão maiores do que propostas. O propósito daquela formiga era subir naquele arbusto, colher um pedaço de folha, vencer os obstáculos e levar até o seu formigueiro. Esse é um propósito firme e fiel dela, e ela não largou para trás, em troca da proposta da primeira queda, que caiu emborcada, depois em troca da segunda proposta de abandonar aquela folha, porque uma folha seca caiu à sua frente. Ela não abandonou o seu propósito em troca de ceder à proposta das duas formiguinhas que subiram em cima do seu pedaço de folha, mas ela foi firme no seu propósito até o fim e chegou ao formigueiro com aquela folhinha cortada por ela mesma. Então, meus amigos, minhas amigas, o que a gente aprende como lição sobre tudo isso na vida? Às vezes você e eu temos sonhos, e a gente sabe que o nosso sonho é um propósito gigante, é um propósito abençoado pela natureza e por Deus. E a gente vai chegar lá, a gente vai realizar este sonho. Só que é um propósito que ele tem muitas dificuldades pelo caminho, eles são ofertados até que a gente chegue no nosso objetivo final de propósito, nos é ofertado até que a gente vença e conquiste os nossos sonhos, nos é ofertado muitas propostas estas que muitas delas vêm para tirar pesos de nós, para nos dar um falso alívio, um falso refrigério, mas isso na verdade é apenas uma distração para nos fazer sair dos nossos objetivos de propósitos de vida, porque propostas ela nos dá um alívio momentâneo, mas a longo prazo ela nos deu um grande prejuízo. Ela nos roubou sonhos. Então, quando a gente foca em propósitos e não os vende por propostas, meu amigo, o resultado de um propósito, ele é definitivo, ele é eterno, ele fica para sempre conosco, ele fica para sempre com a gente, diferente de um resultado de proposta que é apenas imediatista, é momentâneo, mas ele se acaba naquele tempo em que a gente o aceitou. Então jamais troque uma vida de propósitos por uma vida de propostas.
Propostas são para pessoas evoluídas, são para pessoas que no desespero aí da sua luta, da sua dificuldade, ela abandona os seus objetivos, os seus sonhos, e ela por fim, quando percebe, infelizmente já é tarde demais. Então reflita sobre isso e jamais, jamais troque uma vida de propósitos por uma vida de propostas. Você é capaz e sempre vai conseguir. Um grande abraço.